Senhor, irmãos, vou fazer uma oração rapidinho. Glória a Deus, para que a vontade do Senhor seja feita, ou seja direcionada, né, conforme, aleluia, Ele quer, porque estamos vivendo tempos difíceis aqui na terra. Eu ando pensando e reparando numa artimanha e um demônio que foi solto. Na verdade, ele já estava, mas ele está trabalhando a todo vapor, que é o demônio. Está aumentando essa geração, no nosso meio, para envergonhar mesmo família, né, irmãos? E nós sabemos que temos o livre-arbítrio, né? E tá uma bagunça, assim, irmão, para que isso? Né? A minoria, mas essa minoria vem aumentando. E vem aumentando assim, de uma maneira muito bagunçada. Homens que têm família, né? Mulheres que têm família. De uma forma assim para envergonhar mesmo. Mas há poder no sangue de Jesus. E quando a gente se levanta, né, para falar a verdade, o inimigo vem com retaliação e fúria. Mas eu não vou me calar, né? Eu vou, aleluia, apesar das minhas falhas, sou um ser humano que estou aqui para melhorar em muito. O inimigo adora acusar, mas eu não vou me calar. Aleluia. E peço que os irmãos também não se calem. Aleluia, né? Tenha sabedoria para falar, mas não se cale diante da verdade, tá, irmãos? Porque nós vamos responder em ficar quietos. E Pai querido, Pai amado, o Senhor sabe das minhas falhas, peço perdão dos meus pecados, das minhas iniquidades. Senhor, em tua presença eu peço a ti que o Senhor purifique os meus lábios, purifica, Senhor, o meu ser, para que eu seja direcionada, Pai, porque, aleluia, a glória tua não é nossa, é somente tua, mas que nós temos que ser imitadores de Cristo, Pai. Ser iguais a Ele nunca vamos ser, nós temos que imitá-lo, temos Ele como exemplo para imitar. Então me transforma, Pai, de dentro para fora, a mim e meus irmãos, e perdoa nossos erros, nossos pecados, nossas iniquidades. Nos ajuda, Senhor, a ser imitadores de Jesus aqui na terra e não sair da tua presença em nome de Jesus. Toma nossas famílias em tuas mãos. Amém. Então Deus me direcionou, irmãos, em 2 Crônicas, no capítulo 30, no versículo 8, que a palavra diz: Não endureças agora a vossa cerviz, como vossos pais. Dai a mão ao Senhor, e vinde ao seu santuário, que ele santificou para sempre. E servi ao Senhor vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Aleluia. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos e tornaram a esta terra. Porque o Senhor vosso Deus é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vós converterdes a Ele. Então aqui o Senhor está falando o quê? Para a gente permanecer no caminho dele. Porque muitos estão se desviando, sim, através do pecado, né, irmãos? E o inimigo, ele precisa de uma pequena brecha, né? Ele entra em pequenas brechas através da nossa ira, da nossa falta de paciência, né? Ele faz de tudo para que a gente perca a razão, para que a gente seja envergonhado. E o inimigo está lutando contra todo o vapor, contra a família. O Senhor vem assim me colocando, ai Deus, para mim é intragável. Para mim é intragável, né, as famílias aí sendo destruídas, irmãos, por meio de prostituição, por meio, aleluia, dessa porta que as pessoas estão abrindo, espiritual, né, de perversão, né, sexual, né, eu não estou somente falando, né, aquelas pessoas que já têm aquela influência, né, muitas das vezes desde a infância, né, eu estou falando de pessoas abandonando lares, né, e o inimigo, nós sabemos que no território do inimigo é trabalhado sim, né, e a pessoa, se tiver brecha, se a pessoa dá lugar, quando vê, né, nós já sabemos que o inimigo também destrói a família através disso. Vejo jovens, nossa, está aumentando essa minoria aí, né? Então, assim, irmãos, aos finais dos tempos, não é só isso, né? É um conjunto de coisas, né? A falta de amor. Eu aqui falar de amor e o irmão aí até ri da minha cara, né? Porque hoje em dia é só
dinheiro, só que aí a vida passa. Ainda que eu viva 120 anos aqui nessa terra, a vida não vai passar, né? Que adianta eu ganhar o mundo e perder minha alma? Eu não falo isso porque eu sou perfeita, falo isso porque estou querendo ser imitadora de Jesus e não quero perder minha alma. O que o irmão mais tem de valioso é a alma. O irmão não tem outra coisa de mais valioso. Então não adianta, né, o irmão ou a irmã frequentar a igreja e estar traindo o cônjuge, e estar praticando. Deus está vendo, né? Ter aquela aparência toda, né? Ali de homem, de mulher de Deus, mas tais práticas, irmão, pornografia. Não falo isso porque eu sou uma santinha do Paulo. Pornografia é uma porta espiritual. O inimigo destruir a tua vida, destruir a tua família. Né? O inimigo vende um produto aí que traz frieza, né? Traz um reinado de Lilith, né? Na vida do irmão. Né? O Deus, um dia desse, me mostrou uma libertação no meu passado em relação a esse principado, Lilith. Um principado que estava influenciando na minha vida, né? Através de um parceiro no passado. Né? Ela estava ali ainda atuando na minha vida, eu em cativeiro. Agora, aqui a palavra fala aqui de cativeiro. Então, quando a gente permanece em Deus, Deus nos liberta de cativeiro. Nós sabemos que Lilith está ligada à bruxaria. Né? Nós sabemos, na minha vida eu nunca tive curiosidade sobre, eu falo abertamente, eu não estou nem aí para religioso, eu não estou, assim, eu sou imitadora de Jesus. Jesus não estava nem aí para religioso, né? Ele preferia ir no meio daqueles que sabiam que era doente e necessitava de um médico, né? Os doentes que não necessitam de médico, eu não estou nem aí mesmo. Eu uso a minha vida como testemunho, né? Como exemplo, para mostrar o quanto eu sou humana, o quanto eu sou errada, mas preciso de um médico que é Jesus, né? Então eu sou uma doente como qualquer um, só que eu assumo que eu preciso de Jesus e eu quero Jesus. Então é para quem quer Jesus essa palavra, tá? Então assim, o que Deus colocou em meu coração me falar sobre isso, né? Que eu tive um sonho espiritual, que a gente sabe quando o sonho é espiritual, quando é só uma coisa do nosso, ali da nosso inconsciente. Esse sonho foi espiritual, que eu estava num cativeiro, me encontrei com esse meu ex-parceiro, que, né, uma pessoa do meu passado, antes de me converter, né, antes de eu ter um encontro verdadeiro com Jesus. E ali ele falou para mim que ele estava cego. Aí eu fazia carinho no rosto dele, né, porque um carinho de memória, né, que às vezes está guardado ali no nosso inconsciente. Aí eu só fazia um carinho, porque eu via ele cego no rosto dele assim. Aí ele falou pra mim, aí ele se afastou, nessa que ele se afastou, estou indo embora. Estou estou indo embora, estou levando o telefone Lilith comigo. E ele foi embora. E eu lembro que eu estava meio que presa no cercado, aberto, né, de um lugar aberto, com duas crianças ali né, isso aí já é um motivo já pessoal meu, né, mas já eu encontrei com ele cego e ele me falou isso e ele foi embora. Para honra e glória de Deus, ele foi embora. Eu não sei hoje a vida dele, mas eu quero Jesus, né? Então, enfim. Então eu estou aqui falando essa experiência para os irmãos, para o irmão entender o que é um cativeiro espiritual. O cativeiro espiritual existe. Né? E a importância da gente escolher nossos parceiros, né? Escolher o nosso cônjuge, escolher uma pessoa certa, uma pessoa que queira andar com Jesus verdadeiramente, não que tenha só aparência, mas que realmente queira estar, né, nos caminhos de Deus, porque até mesmo nós, né, podemos também, se a gente está ali de brincadeira com Deus, ser um canal errado para a vida de outras pessoas, né? E assim como nós queremos estar, né, na presença de Deus, esse aqui é um canal de quem não é perfeito, mas que está se esforçando para imitar Jesus, para estar na presença dele. Né? Volto a dizer, não tem nada a ver com o seu categorismo, sobre Jesus. Então, aleluia, de estar ali na presença dele. Né? Então a gente tem que o quê? Se a gente tem um lá, amém, né? Glória a Deus. Mas se a gente ainda não tem, ainda está buscando uma pessoa em Deus, né? Os irmãos que estão buscando uma pessoa em Deus, vigie com parceiro. Às vezes tem até a aparência, mas não é, né?
Então, ainda tem essa armadilha. Tem aqueles que a gente não precisa, a gente já vê ali pela aparência, né? Apartai da aparência do mal, já vê que mas tem uns que também enganam pela aparência, então aí você tem que ter um discernimento maior espiritual, né? Então ali eu tive esse sonho e eu me lembro desse relacionamento que eu tinha dor de cabeça com esse parceiro por questão de pornografia. Na época eu não tinha a maturidade espiritual que hoje eu tenho para lutar pelo meu casamento, vou começar por aí, né? Eu não tinha maturidade, porque as pessoas não entendem, né? Não tinha maturidade, não tinha tido encontro com Jesus, não era convertida, tá, irmãos? Antes que as pedras comecem, né? Porque infelizmente sempre há um, não que eu não tô nem aí para agradá-los, mas para esclarecer os irmãos, para os irmãos entenderem, eu não tinha maturidade espiritual para lutar por um casamento. Né? Eu achava que casamento era ter um parceiro ali para preencher o meu vazio, né? E a gente passear, curtir a vida e, assim, vou falar o português, claro, dando-se Jesus na minha cabeça, na época. Né? Ou então Jesus para depois, né? Jesus não é o primeiro lugar, que é o deles, toda a honra, toda a glória. Era ali o segundo, terceiro lugar na minha cabeça, imatura, né? Uma cabeça assim, nossa, muito fácil, né? Facinho demais para o inimigo entrar na minha vida, brincar e enrolar. Ele não tá de brincadeira, né, para destruir nossas vidas, mas eu estava achando que estava. Né? Não tinha a maturidade, né, o que hoje em dia eu tenho. Por isso que eu admiro muito pessoas desde jovens, desde novinha, né, que foi criada no caminho de Deus, mas que verdadeiramente serve a Deus, ou então que já tem, né, às vezes a pessoa nem vem de um lar cristão, né, mas vem ali com uma maturidade, né. Eu acho muito bonito quando eu fico assim, meu Deus, queria ser jovem assim, sabe, né, mas Deus sabe de todas as coisas, né. O que importa, aleluia, é que a graça nos alcance, né? Não importa a idade também. Então, ali eu não tinha essa maturidade, então esse principado entrou sim na minha vida e destruiu a minha vida, né? Então, Deus fala que Ele me mostrou que eu me converti com 31 anos. Tem 5 anos só de conversão, então, tipo assim, Deus me mostrando, né, o quanto Ele ainda está me libertando, porque depois dessa conversão eu ainda caí, né, eu ainda me afastei dos caminhos de Deus, voltei a práticas antigas, no qual o Senhor teve misericórdia para não se retirar de mim, né, mas óbvio que se afastou, óbvio que teve que ter uma reconciliação da minha parte, né, eu me reconciliar com Jesus, né. Eu ali como filho pródigo, digamos assim, né? Porque eu já conhecia Jesus. Então, assim, eu estou usando como exemplo, falando sobre isso, porque eu quero mostrar para os irmãos como é, aleluia, como é, aleluia, sério o mundo espiritual. Existem cativeiros espirituais, né? Como é sério o irmão não ficar brincando na presença de Deus. E essa palavra principalmente é para mim, como é sério não ficar brincando, porque quanto mais a gente vai saber, mais o Senhor vai nos cobrar naquele grande dia. Ele ainda não veio como juiz, mas ele vai vir e vai nos julgar segundo nossas obras, segundo o conhecimento que ele está nos dando. Ah, irmã, é pela graça, tanto que eu estou aqui, não era nem para eu estar aqui, irmãos, né? E acredito que a maioria dos irmãos também não era para estar aqui, se não todos, né? O inimigo, ele quer te tocar, ele não quer que você ganhe aquilo que ele sabe que nunca vai ganhar, que é a salvação, né? Pensa nisso, né? Ele é perverso, aí você vai ganhar, você tem a chance de ganhar a salvação, uma coisa que ele não tem mais chance. Olha a luta. Isso aí foi lá no início da minha conversão que Deus me deu. Isso, os anjos, eles não brincam, os anjos caídos, eles não... eu lembro que o Espírito Santo falou comigo, eles não têm salvação. Ou seja, eles não te dão descanso. Aqui na terra é luta. Tem vitórias sim, mas é através de lutas, tá, irmão? Não tem descanso aqui. Descanso é só lá na glória. Então, a palavra é um pouquinho pesada, mas é a realidade. Né? Não é pesada assim no bom sentido da verdade. Então, é um peso que vale a pena, né? Que a verdade nos liberta. E até ali no início da minha conversão, eu não tinha maturidade também, até então. Tô tendo, começando no comecinho agora, né? Porque aí, agora que eu tô saindo, né, do leite, né?
5 anos só de conversão assim, e já, né, me afastei, voltei de novo. Né? Me afastei, mas não saí totalmente, né? Isso tudo é o que? É graça, né, irmãos? Tem gente que sai, tem uma apostasia mesmo, mas eu creio que enquanto está aqui na terra, é Deus que dá a última palavra. Eu não tive apostasia, mas me afastei. Né? Comecei a achar que tinha que ser do meu jeito de novo. É a tal teimosia do ser humano. Então, assim, para os irmãos terem noção quanto eu sou falho, quanto eu não estou querendo ser juiz de ninguém, o quanto a palavra primeiro é para mim, para depois ser para os outros. Né? E eu não estou nem aí para dinheiro. Eu faço vídeo porque Deus toca no meu coração para fazer. Eu não estou realmente nem aí para o dinheiro. Eu uso a internet que é minha mesmo. Então eu poderia estar fazendo outra coisa. Então eu uso para isso mesmo. Né? Deveria estar me dedicando mais. Né? Isso é verdade. E é isso. Mas eu faço mais para levar a palavra. Eu sei que a palavra mais simples que eu esteja aqui é a palavra que liberta. Então, o Senhor fala em meu coração, irmãos, é para os irmãos abrirem o olho, porque esse demônio falou para Satanás lá no inferno: ah, irmã, você é maluca. Não estou nem aí porque o irmão e a irmã pensam ao meu respeito, mas eu estou aqui. Ele falou para Satanás: eu vou trazer muitas almas para você. Muita alma para você. Ele já, mas irmãs, já vem fazendo isso, mas agora ele está trabalhando a todo vapor, né? Você pode ver aí, principalmente essa geração Z, né? Mas irmãos do nosso meio, irmãs do nosso meio também envergonhando, né? O inimigo usando para envergonhar, né? Mas vai até onde Deus permitir. Deus coloca no meu coração: filha, não se preocupe, porque vai ser até onde eu permitir. Porque eu tô vendo assim, mandei pra você, eu não tô achando normal. Eu falo assim com as pessoas, aí as pessoas não têm conhecimento, ri, debocha, e porque o inimigo tá rindo, debochando da gente. E a pessoa que não tem conhecimento dá lugar. Lógico que eu tenho que ter sabedoria, eu sei de tudo, irmãos. Eu sei de questões de processo, questões de quanto é defendido, né? Quanto os senhores desse mundo levantou, né? Para a favor, para abafar, né? Para a gente, aceita aí que é esse o prato do dia, entendeu? É empurrando um goela abaixo, é isso mesmo. Mas eu creio que Deus colocou no meu coração essa palavra: vai até onde eu permitir. Ele não vai ultrapassar. Né? A gente usa muito o mar como exemplo, mas o Espírito Santo ele me consola. É assim como o mar. Ele vai até onde eu permitir. Ele não avança porque eu não permito, né? Ele só avança quando Deus permite. Então, o que Deus falou, que realmente está solto, que realmente tem aumentado aí essa minoria, mas vai até onde ele permitir. Ai, irmão, mas por que você chora, né? Cada um com as suas escolhas, irmão. Porque está destruindo famílias, homens e mulheres casados, homens e mulheres que não tinham nenhuma assim influência, mas que o espírito de loucura, esse espírito junto, está trabalhando junto, né? Eles estão trabalhando juntos, são aliados para te destruir, matar, para roubar, matar, destruir, são muito unidos. Então está entrando espírito de loucura nas famílias, junto desse espírito para destruir. Não é somente quem sempre teve tendência e sempre escolheu. É uma coisa assim de destruir, se os irmãos me entendem. Quem é do espírito entende. Mas Deus me consola, o Espírito Santo me consola, que a palavra também consola, né? Ela exorta, edifica e consola, que tem limite, entendeu? Está indo até onde Deus permitir, porque Deus conhece o meu coração, conhece o coração do irmão, né? E Deus nos conhece a fundo, e Ele vê, né, se verdadeiramente não é da nossa vontade se entregar a certos prazeres. Se for verdadeiramente da nossa vontade, ele vai ceder, como está em 1 Romanos, né? Ele vai ceder a nossa vontade, né? Mas ele sabe que existem irmãos que estão sendo tentados, mas não quer estar nisso. Então pode ficar tranquilo, irmão e irmã, porque o inimigo não vai destruir a tua família, o inimigo não vai destruir a tua vida.
né? Se o Senhor ali sondar teu coração e ver que não é da vontade do irmão, da irmã, se desviar, não somente por esse motivo, mas caminho dos vícios, né? E eu falo assim porque Deus me deu muito essa palavra também. Ele nunca me deu tanto essa palavra, né? Uma palavra muito conhecida de Josué, seja forte e corajoso. É uma palavra muito conhecida, mas nunca me deu. Um dia desse ele me deu essa palavra e eu entendi que era porque eu estava me calando, né? Eu estava assim, Senhor, eu vou falar, o inimigo já entra com retaliação, já entra com fúria, né? Já faz de tudo para me envergonhar naquilo que o Senhor me usa para falar. Mas Deus, ele fala, seja forte e corajoso para nós. Temos que falar assim, aleluia. E porque ele nos ameaça, né? É uma luta na nossa mente. Se falar, eu vou me levantar mais, aí que eu vou te destruir, eu vou usar o que você está falando para te envergonhar. Ele faz isso, mas eu não vou ceder à chantagem dele. Para lá no final eu responder e até perdi. Tá muito difícil. Assim, o mundo tá muito difícil, está muito pesado, porque nosso país está ganhando muito e essas energias estão ganhando força. Então eu estava até questionando, Senhor, poxa, eu gostava tanto de o monte está cheio, porque eu tenho assim um pouquinho de, não é, como é que eu posso falar? Vou ser sincero, um certo rancinho por pessoas religiosas. Mas aí, né, a gente tem que suportar uns aos outros, como está na palavra. Né? Então aí, agora eu entendo, por isso que o monte está mais cheio, né? Porque Deus está levantando, né? Pessoas, aleluia, para orar, né? Mas são pessoas chatas, religiosas, a glória é sempre de Deus, irmãos. Quem vai ser aprovado, quem vai ser desaprovado, isso aí é a pessoa e Deus depois, né? Porque às vezes a gente vai num monte, às vezes eu vou do meu trabalho pro monte, aí chego lá no monte, aí sempre tem um irmãozinho. Porque a calça jeans é para se usar no ambiente de trabalho, não é para estar aqui. Eu acho isso assim hipocrisia, desde que eu esteja com uma roupa decente, né? Não é um jeans, né? Apelativo, um jeans normal com uma camisa decente. Realmente eu estou indo lá para orar, então eu tenho que vigiar com a roupa que eu estou indo, mas eu, sabe, existe porque eu já vi irmãzinha de saia lá no pé, de roupa de manga, desejando o marido dos outros, sendo casado. Então, assim, sabe, eu acho que tudo com cautela, com equilíbrio, entendeu? A pessoa já sempre está pronta para julgar. Mas cabe a mim, aleluia, suportar, né, o irmãozinho que às vezes é meio enjoadinho, né, na religiosidade, e olhar para Jesus, né, que esse que é o certo. Então, o Senhor colocou no meu coração, aleluia, que o clima está pesado, é tempo da gente, aleluia, ajoelhar, pedir misericórdia para a nossa nação, porque isso está crescendo na nossa nação, entendeu? Então, a gente vigiar, orar, buscar, pedir graça, né, que nós já temos, ainda estamos no tempo da graça, misericórdia, né, para Deus nos guardar e guardar os nossos, aleluia, porque esse espírito aí, ele tem limite, ele tem tempo para ele trabalhar assim a todo vapor. Aleluia, Deus estabeleceu um limite, ele coloca no meu coração. Né? Ele, aleluia, só quem Deus mesmo permitir, porque Deus conhece o coração de cada ser humano. Aleluia, mas a gente pode sim e tem que pedir por nós e pelos nossos, para guardar os nós e os nossos. Aleluia, porque muitos, aleluia, ele quer ceifar mesmo. Então, vamos, aleluia, ficar ali, como eu estava falando, né, que o Espírito Santo me lembrou. O vídeo vai ficar um pouquinho grande, né? Poucas pessoas devem assistir, mas as poucas que assistir até o final, porque é da vontade de Deus que escute essa palavra. Então, esse Lilith, né, aleluia, já foi jogada por terra na minha vida, no mundo espiritual. Deus vai concluir a obra no mundo físico, queira o inimigo ou não, queira o inferno ou não, que eu estou levando os irmãos, aleluia, na intenção de que eles fiquem alerta, que o mundo espiritual ele existe, trabalha a todo vapor para matar, roubar e destruir o irmão e a irmã.
aleluia, mas que Deus ali, desse cativeiro, aleluia, Deus me libertou e de todos Ele vai libertar, porque a obra que Ele tem comigo é completa, com os irmãos também. Então esse homem do passado, que tinha vício, já tinha muita dor de cabeça na época com ele em relação ao rio, assim, né, porque existe, né, esses problemas no casamento, né, sempre existe, mas eu não tinha maturidade para lidar, então ele me dava muita dor de cabeça em relação a isso. Ela trouxe frieza pra gente, né? Ela trouxe bruxaria. Eu não mexia na época, por mais que eu não era convertida, eu não mexia. Eu comecei a me interessar por tarô, comecei a me interessar por bruxaria, me autotitulava bruxa. Ou seja, esse inimigo, ele destrói famílias, né? Esse principado. Mas maior, aleluia, que está no mundo é o que está em nós, quando nós estamos na posição, né? Quando a gente está ali de coração puro, como de uma criança, porque Jesus falou, quem que herdará o reino dos céus? O reino dos céus está em nós quando nós estamos ali puros diante de Deus como uma criança. Então que sejamos como uma criança, né? Aleluia. Volto a dizer, pecado, iniquidade temos, mas não temos que aceitar essas acusações. Nós estamos aqui sendo purificados para que diante de Deus sejamos como uma criança. Então fique na paz de Jesus, que a palavra do Senhor continue falando em nossos corações. Me deu vontade de contar esse testemunho em alerta para os irmãos aí que de repente estão passando por certos problemas. Tenha sabedoria, né? Se esse vídeo chegou até o irmão e a irmã, e o irmão tem um relacionamento, é porque Deus não quer que o inimigo destrua o seu casamento. Não é todo casamento que Deus permite, né, que haja uma separação, né? Se chegou, Deus coloca no coração porque Deus quer que o irmão e a irmã abram o olho. Se a pessoa ainda não tem um parceiro, aleluia, quer ter um parceiro, se quer, é porque Deus tem propósito, é para o irmão não aceitar qualquer um, não ir somente pela aparência, né? Se vê que não presta, irmão, já apartar da aparência do mal. Mas se o irmão aí tem dúvida em relação a alguém, aleluia, espere em Deus, que Deus vai dar o sim ou não dele. Ainda, aleluia, né? Muitas das vezes tem um tempo de preparação também, né? Esté se preparou um ano, aleluia, para estar diante ali do rei, né? Para ela ser ali a escolha do rei, né? Teve um ano para o rei escolher Esther. Então, há pessoas que há um tempo de preparação, né? Há outras que não, há outras que já vêm prontas, né? Que já é ali, Deus já prepara antes, mas tem alguns casos que a pessoa ainda não, Deus ainda não deu nem um sim nem um não, há um tempo de espera. Então, não importa conforme Deus trabalha, né? O que importa é que na minha vida Ele pode trabalhar de uma forma, na vida dos irmãos já pode vir uma pessoa pronta, e de alguns irmãos podem vir, no caso, pessoas ali que Deus ainda não deu um sim ou não, deu um espera, então espere em Deus, né? Porque sabemos que o melhor Ele tem para nós, né, irmãos? E às vezes o melhor de Deus é a melhor versão daquela pessoa que ainda está sendo trabalhada, né? Está ainda sendo aflorada por Deus, né? Mas a gente tem que, aleluia, né? Porque se de repente não for essa pessoa, né? Deus vai lá e levanta uma outra pessoa, né? Mas que a gente não venha, aleluia, se Deus ainda não deu no ensino, não esperamos em Deus, né, irmãos? Porque nem sempre a resposta é imediata, não, tá, irmãos? Aleluia. Como eu falei, há pessoas que já vão vir prontas, mas há casos que, assim como o caso de Esther, né, que ela teve que esperar um ano ali, né? Aleluia, um tempo. E eu vou falar, irmãos, no sentido espiritual. Mas irmão esperou um ano, é bíblico, ela teve essa preparação de um ano, né? Ela sabia que ela estava sendo preparada para ser uma das pretendentes do rei. Ela podia ali só ser uma concubina, né, ter tido só um encontro e ficado ali na casa das concubinas, né, à mercê de um dia de sentir vontade de chamar ela. Mas Deus tinha um lugar de rainha para Esther, né? Isso serve para homens também.
Deus tinha um lugar de destaque para Esther, mas houve sim essa preparação de um ano. Ou seja, às vezes a Esther não tinha nenhum sim, nenhum não. Ela tinha uma preparação ali para que Deus desse a palavra final. Então temos que aguardar, né? Há situações que tem que aguardar e há situações que já vem pronto. Isso aí é conforme a vontade de Deus na vida de cada um de nós, né? Deus tem seus meios de trabalhar na minha vida e seus meios de trabalhar na vida do irmão. Ele vai trabalhar nas nossas vidas de uma forma individual, desde que esteja dentro da palavra. Então, que a gente venha sempre ter esse discernimento, esse aprendizado, né? E também, né, irmãos, aleluia, glória a Deus, né? Há situações que Deus permite separações, sim, não que isso seja da vontade dele, mas ele permite. Mais. Eu acredito que esse vídeo é para quem tem que abrir o olho e não aceitar. Por mais que esteja aí um principado, um inferno contra o casamento do irmão, o céu está a favor. Então basta, se o céu está a favor, a palavra final de Deus é vitória, mas o irmão tem que orar, o irmão tem que buscar. Aleluia, glória a Deus, e Deus coloca em meu coração que Ele está limpando nossos caminhos, aleluia, para nos direcionar, aleluia, e nos dar vitória. Fique na paz de Jesus.